Sim, John, daqui a pouquinho, só um momento. Bem, começando, nós vamos fazer a dinâmica de tempestade de ideias, como eu já avisei, e vamos ter hoje a temática de história da cirurgia. Inicialmente, vocês vão pensar nessa palavra ou em uma ideia, né, que você gostaria de destacar dentro da temática estudada, e vocês vão colocar ao mesmo tempo no chat. Enquanto isso, Yasmin depois vai me dizer essas palavras, né? Se forem se repetindo, né, a gente vai, porque vai chegar um momento que vai haver uma certa saturação, né? São 61 integrantes aqui da nossa turma. Comigo, 62. Eu também vou ter a minha palavra. E, então, vai haver uma saturação, né? Depois, quando começar a haver saturações, a gente vai já terminando a montagem do nosso quadro. Como eu disse, vai ser uma adaptação do quadro branco lá da nossa sala de aula real, e vou colocando aqui na apresentação do PowerPoint. Então, primeiro eu vou aqui abrir o PowerPoint, e quando eu abrir, aí a gente começa com a tempestade de ideias, colocando isso no papel, no caso no papel não no chat, e depois eu transfiro aqui para o PowerPoint. Vamos ver aqui, apresentar. Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Eu estou compartilhando a tela. Não está aparecendo ainda. Está aparecendo para vocês só quando eu abrir, né? Então eu vou aqui. Está aparecendo? Está aparecendo a tela da reunião. Sim, então eu tenho que abrir a tela mesmo. Certo. Só um instante, por favor. Bem, vou abrir aqui. Agora aparece, não é? Agora está no PowerPoint. Pronto, ok. Então, Yasmin vai ser a monitora aí do chat, e, como eu disse, vamos com essa tempestade, a partir dessa tempestade de ideias, vamos montar o nosso quadro, né? Depois da tempestade de ideias, nosso quadro seria esse, né, na nossa sala de aula real. O que vocês querem destacar, o que é que pareceu mais impressionante, ou mais um fator, os fatores, ou um fator que vocês consideraram mais fundamental, mais marcante para o desenvolvimento da cirurgia, ou então o aspecto que pareceu mais difícil, né, mais complexo. Então, eu vou colocando, depois a gente vai fazer agrupamentos, né, daquelas ideias mais semelhantes, né? Então, a nossa temática geral é história da cirurgia. Vai envolver muitos outros fatores, né? Principalmente os grandes pilares que proporcionaram o desenvolvimento da cirurgia. E aqui eu coloquei anterior. Eu coloquei vários quadrinhos, e aqui eu vou colocando as palavras que vocês colocarem no chat. Então, podem colocar as palavras, e Yasmin vai me indicando, porque, como eu estou com a tela aqui aberta, eu não visualizo o chat, certo? Então,
quando terminar, aliás, quando todos colocarem as palavras, como eu disse, uma palavra, duas ou no máximo três. Então, quando todos terminarem, colocarem as expressões ou a palavra, aí você me avisa, Yasmin, e então nós começaremos aqui a colocar no quadro as ideias que vocês querem destacar dentro do assunto, dentro da nossa temática. Como estamos indo aí? Prof, ainda tem bastante gente escrevendo. Certo, então vamos aguardar. Quantos alunos estão presentes? Você retira 52. Retira a apresentação da tela e tira 2, né? E então ficam 52. Tem 52 alunos presentes. Agora, às 8h10. Se alguém mais chegar, então eu fecho a apresentação e volto. E vou aceitar a entrada dos que chegarem depois. Então, quando 52 estiverem colocado, então você me avisa. É uma questão retórica, não é? Se a compreensão da história da cirurgia é importante ou não para a formação e a educação, o amadurecimento do estudante de medicina, não é? Mas, por outro lado, é muito, digamos, retórico mesmo, como eu disse. É quase fazer uma pergunta que tem uma resposta óbvia, né? O valor, né? O valor heurístico, né? Que o estudo da história, e agora particularmente a história da cirurgia, fornece, né? No desenvolvimento de nossa formação humanística, filosófica, cultural, né? E a maioria dos historiadores, é até um levantamento que eu estou fazendo, mas a maioria dos historiadores não são médicos, né? É o que eu tenho observado até agora, embora eu não tenha terminado ainda essa pesquisa bibliométrica. Mas há historiadores médicos e há historiadores que são antropólogos, que são historiadores propriamente ditos, que são filósofos, né? E os historiadores que não são médicos, eles, muitas vezes eu tenho percebido que se restringem a pesquisa, né, em aspectos muito relacionados à história da saúde pública, à história social, né? E a história da cirurgia, propriamente dita, é mais evitada, né, pelo historiador profissional, que não tem formação médica, enquanto que historiadores médicos buscam mais, né, isso é ainda um resultado preliminar, mas é o que eu estou observando nessa pesquisa bibliométrica, e muitos dos autores, né, de história da cirurgia são cirurgiões ou foram cirurgiões, né? Então, a gente vai ver que a história da cirurgia é basicamente escrita, tem sido basicamente escrita por médicos, né, que se interessam pela história da medicina. E é muito importante, né, essa preocupação e esse interesse dos próprios médicos, dos próprios cirurgiões,
em estudar a história, né, da sua própria profissão e da sua própria especialidade. Bom, eu estava aqui apenas fazendo sala, né, como se diz. Professora, agora já tem bastante resultado. Quer que eu comece a falar? Sim, por favor. Agora eu vou só finalizar a apresentação para poder escrever aqui. Pode ir dizendo. Tá. Asepsia. Asepsia. Bata longa e bata curta. Sim. Bata longa e bata curta. Sim. Risco e sofrimento. Sofrimento. Asepsia, de novo. Pronto, então já temos asepsia. Quebra de paradigmas. Uhum. Quebra de paradigmas. Pode continuar. Subhumano ao sobre-humano. Subhumano. Subhumano ao sobre-humano. Está escrito corretamente, né? Cérebro, tórax. Isso. Cérebro, tórax e abdômen acessíveis. Sim, certo. Professora Riva, nesse caso aí pode alterar para áreas inacessíveis, como a colega Maria Paula também sugeriu. Como? E fica mais sintético. Áreas inacessíveis. Áreas inacessíveis. Órgãos, né? Pronto. Certo. Ou órgãos inacessíveis, que a Certo. colega também sugeriu mais na frente do chat, aqui no chat. Inacessíveis à cirurgia. Acabei colocando mais longo, mas é para ficar mais expressivo. Coloquei órgãos inacessíveis à cirurgia. Pode continuar? Tem antisepsia, de novo. Certo. Mas aí vamos ver se há uma diferença, não é? Há uma diferença entre asepsia e antisepsia. Vou colocar aqui e depois a gente pode discutir. Dor como inevitável. Dor inevitável. Vou colocar dor inevitável. Dor inevitável. Opa. Dor inevitável. Desenvolvimento da anestesia. O próximo. Vou colocar anestesia. Certo? Porque fica Certo. muito grande desenvolvimento. Ok. Barbeiros cirurgiões. Barbeiros cirurgiões. Barbeiros cirurgiões. O próximo é privilégio da medicina atual. Privilégio da medicina atual. O próximo é a apendicectomia. Sim. Certo. Apendicectomia.
Aí o próximo é evolução da segurança dos procedimentos. A segurança dos procedimentos. Poderia colocar segurança da cirurgia, que a gente está falando, né, de cirurgia. Acho que sim. Aí tem barbeiro, de novo. Aí são Anestesia, de novo, também. anestesia já está se repetindo, Isso. vou colocar mais um quadrinho aqui. Terebentina, o Sim, próximo. certo. Terebentina. Tem mais algum novo? Tem rinoplastia. Uhum. Rinoplastia. Trepanação também. Sim. Tem mais? Tem desvalorização do cirurgião. Certo. Tem mais? Sim, tem alguns que se repetem, mas um diferente agora seria desigualdade. Mais algum novo? O próximo seria morte. Morte? Isso. Se tiver alguma sugestão aqui, viu, para layout, podem falar, porque é mais fácil fazer isso lá no quadro branco da sala de aula. Ainda mais porque minhas habilidades manuais não são. Sim, Posso falar o sim. próximo, prof? Pode falar o próximo. Status social. Vamos ver se cabe aí, diminuindo aqui o tamanho. Qual é o próximo?
Inovação na Eu vou cirurgia. colocar inovação, certo? Certo. Aqui, inovação. Aqui, segurança, eu vou colocar só, já que a gente está falando de cirurgia, eu vou colocar só segurança. E aqui, inovação. Inovação. Ainda tem um espaçozinho aqui. Tem palavra. O próximo é hemostasia. Estou colocando aleatoriamente, eu estou organizando. Hemostasia. Tem mais algum novo? Tem um, dor. Anais diferentes? Tem um, guerra. Certo. Vocês devem estar impacientes, né? Eu, às vezes, fico também quando eu vejo alguém fazendo um trabalho manual. Yes. Tem aqui desenvolvimento tecnológico. Certo. Tecnologia. Vou colocar tecnologia, certo? Tecnologia. Tem mais? O próximo é cura dolorosa. Como? Eu não entendi. Cura Cura dolorosa. dolorosa. Professor, acho que o último aqui seria cesárea. Cesárea, certo. Então, aqui já temos. Professor, apareceu mais um. Certo. Ainda. Seria nunca diga nunca. Aí acabou. Certo. Bem,
Então, depois colocadas essas ideias todas aqui, vamos... Era isso que eu queria fazer. Vamos à nossa correlação, né? Nós vamos organizar esses... E à medida que nós organizamos, nós vamos também discutindo, tá? Em um outro quadro aqui, eu vou colocar um novo slide e vou colando as palavras que são correlacionadas ou evolutivamente associadas, né, ou que, do ponto de vista semântico, guardam uma relação, e a gente vai colocar em agrupamentos. Mas, associado a esse agrupamento dessas ideias que vocês colocaram, falta a minha palavra, né? Faltou a minha. Deixa eu colocar aqui. Só um instante. Eu também sou estudante. Deixa eu ver aqui. Então, agora será voluntário. Eu tenho aqui a minha listinha, os nomes de todos vocês, mas vamos começar voluntariamente, participando. Eu gostaria que vocês fossem associando estes conceitos ou estas assertivas, e ao associar, vocês associam 2 ou 3 dessas palavras, e aí vocês vão, ao associá-las, vocês vão descrever ou discorrer sobre qual é a associação que existe entre essas palavras. Pode ser uma associação temporal, pode ser uma associação de significados, pode ser uma associação evolutiva, pode ser uma associação de contraponto, não é? Se contrapõe ao outro. Então, inicialmente, eu vou deixar quem quiser ser voluntário para começar. Então, pode se inscrever no chat. Já temos inscritos. Sim, então, podemos começar com... O primeiro é o John. John, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bem, professora, os meus termos que eu escolhi foram bata longa e bata curta, e aí eu acho que pode traçar uma associação tanto com desigualdade, quanto com cirurgião barbeiro, até mesmo dor e talvez quebra de paradigmas. Porque, assim, o que eu queria comentar era como era tratado diferencialmente as duas classes existentes naquela época, né? Que os médicos com formação universitária, que eram propriamente ditos os médicos, eram chamados de médicos de bata longa, e os cirurgiões, até então barbeiros, eram chamados de bata curta. Esses médicos universitários que seriam os bata longa, eram prestigiados com respeito, né? E eles consideravam essas atividades cirúrgicas que eram mais brutas e mais braçais como atividades indignas. E aí os cirurgiões eram considerados profissionais inferiores por causa disso, né?
com uma formação mais assim, e guildas, que seriam grupos que realmente se dedicavam a estudar isso, sem necessariamente uma educação formal. Então isso me chamou a atenção, como essa segregação era observada antigamente, assim, de uma maneira tão diferente uma coisa da outra, sabe? O cuidado era prestado, mas mesmo assim ainda havia esse desrespeito e essa segregação e hierarquia entre essas duas classes. Então eu acho Sim. que é uma diferença muito boa, muito importante de ser apontada entre essa classificação de antes da era antes da modernidade e essa era atual pós-moderna que a gente vive hoje. Sim, muito bem, John. Havia uma diferença de status, né? Poderíamos até aqui voltar ao nosso quadro e pegar o status que está por aqui, né? E colocar aqui status também, porque é uma desigualdade, e assim, era uma desigualdade dentro da própria profissão, né, de praticantes de cura, né, praticantes, né, de terapias para a saúde, mas também era havia uma diferença social de um ponto de vista mais amplo, né? Então, socialmente, entre esses dois personagens, essas duas figuras, o cirurgião que teve uma formação na academia, embora tenha sido uma formação bem menos valorizada, né? Então, do que a do médico clínico. Então, aqui eu tenho outra palavra aqui, que é a desvalorização do cirurgião. Eu deveria ir tirando aqui, né? Mas. Ops. Aqui, desvalorização do cirurgião. Essa desvalorização, ela não se... Eu botei desigualdade. É isso mesmo. Essa desvalorização não se restringia ao cirurgião que teve uma formação acadêmica, digamos assim, e ao barbeiro cirurgião, mas também entre o cirurgião que passou pela escola, pela universidade, mas era considerado, do ponto de vista de destaque dentro da comunidade médica, né, da época, como sendo menos importante, né, do que o médico clínico, né? Então, foi aí que surgiu essa questão de medicina interna, né? O meu departamento se chama medicina interna, deveria ser departamento de clínica médica, como acontece em algumas universidades, departamento de clínica médica, mas ainda mantém a tradição, né, de se chamar departamento de medicina interna, né? Porque nessa época havia essa diferença, né, essa distinção entre aqueles que faziam intervenções na superfície do corpo, né, porque, como a gente sabe, não era possível intervir, né, em órgãos internos, e o clínico era aquele que atuava visando ao restabelecimento de um equilíbrio orgânico, seja qual fosse a teoria que predominasse ou que guiasse as suas condutas, mas levando a uma
a um equilíbrio, buscando o equilíbrio interno, organicamente falando, interno, não é? Então, havia essa desvalorização do cirurgião, que tem um status social inferior, e entre os próprios praticantes, né, de cirurgias, havia uma distinção entre aqueles chamados de cirurgiões de bata longa e cirurgiões de bata curta. Alguém gostaria de contribuir com esse tópico aqui, em termos do que está sendo abordado, dessa desigualdade, né, de status, né, de valorização? Havia 2 tipos de cirurgião. E, historicamente, né, até quando houve essa diferença? Em que períodos houve uma associação? E que mudanças houve durante o desenvolvimento, né, da história da medicina em relação a esse tópico, né, da desigualdade, da desvalorização do cirurgião, e a diferença, a distinção entre o cirurgião e o médico clínico. Alguém gostaria de comentar? Professora, nós temos mais inscritos. Você quer que eu chame eles? Sim, se eles, mas não sei se é no eles mesmo podem, tópico. Eles podem ter se inscrito para fazer agrupamentos de ideias, né? Pode ser. Então, deixemos que oralmente alguém pode passar na ordem de inscrições, porque aqui a gente está enfocando a mesma questão que o João começou a colocar. Certo. O próximo inscrito seria o André, caso ninguém queira falar. Sim. André, você gostaria de falar? Posso comentar sim, professora, sobre essa relação. Inclusive, é parecido também com a palavra que eu ia até utilizar, que eu botei nas ideias aí, que seria quebra de paradigmas, né? Sim. Existia essa relação do status social, tanto que, inclusive, entre cirurgiões e barbeiros, né, existia também, a partir de cerca do século XVIII, houve uma distinção aí de cirurgiões e barbeiros, inclusive os cirurgiões, né, formando a companhia de cirurgiões e os barbeiros formando na França, por exemplo, sendo o primeiro país a erradicar. Sim, exatamente. A gente... Você terminou? Não, só concluindo. Essa relação, assim, da história da cirurgia é muito relacionada a esses paradigmas que foram instituídos ao longo de vários anos, séculos, e que, para a mudança do pensamento, era até difícil. Na época, tanto que cirurgiões famosos, vamos supor, por exemplo, o Theodore B. Roth, que ele afirmava o quê? Suturar a ferida do coração deveria perder o respeito. Sim. Ele afirmava isso, né? Então, o Ludwig, ele foi e fez a primeira cirurgia cardíaca bem-sucedida. Então, eu acredito, sim, que o termo quebra de paradigmas, ele abrange toda essa diversidade da história da cirurgia. Tanto no status social, quanto também no status do desenvolvimento quanto à evolução mesmo da cirurgia, dos procedimentos cirúrgicos. Certo. Eu vou colocar aqui não vou colocar dentro aqui do outro círculo, mas vou colocar aqui porque a gente vai ver que há quebra de paradigmas também em outros aspectos, né? Exatamente. Certo? Então, vou colocar aqui como relacionado, mas porque ele vai estar também em outros tópicos. Então, muito bem, André, a gente sabe que durante a maior parte do tempo realmente houve esta distinção
entre cirurgião da bata longa e cirurgião da bata curta, principalmente na Idade Média, quando foi cunhado essa terminologia, mas houve um momento, né, que foi por isso que eu coloquei aquela imagem, né, aquela ilustração com Henrique VIII, né, rei da Inglaterra, em que ele associou os dois, né, associou as duas categorias, né, de cirurgiões, os barbeiros cirurgiões e os cirurgiões. E ele promoveu, né, a criação da Associação dos Barbeiros Cirurgiões e Cirurgiões. Então, nesse momento, houve, embora ainda com uma distinção do ponto de vista de status, e também a questão funcional, né, havendo uma diferença, mas, assim, eles se tornaram um pouco mais, digamos, como se fossem colocados na mesma categoria. Então, foi com o Henrique VIII que isso aconteceu, e só depois, né, 2 séculos depois, como você disse, na França, houve essa separação e os barbeiros cirurgiões foram proibidos, né, de atuar como médicos, né, como na posição de um que estaria o médico, né, realizando amputações, né, esses procedimentos cirúrgicos, né, os que eram realizados naquela época. Então, houve um momento em que houve a associação, né, inclusive formal, pelo rei da Inglaterra, e depois, 2 séculos depois, já começou a haver uma dissociação com uma proibição da atividade do barbeiro cirurgião, né, e a formação da sociedade, uma sociedade acadêmica dos cirurgiões, que esses eram apenas os cirurgiões que tinham formação escolástica, né, que tiveram uma formação em uma academia. Estes ficaram, então, se tornaram distintos, né? E houve aí essa quebra, né? Essa mudança de paradigma nesse momento, né? Muito bem. Então, André falou já e estava inscrito agora, então poderíamos seguir, e falou muito bem sobre essa mudança que aconteceu, e depois outros países, né, depois da França, também seguiram o mesmo exemplo. E aí, agora a gente parte para o próximo inscrito. E vamos para... A próxima é a Camila. Camila. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Camila. Algumas das palavras que eu gostaria de agrupar é sofrimento, Sim. morte e dor. Morte que talvez, mas dor sim. Sofrimento e dor. Certo. Vou colocar aqui. Uhum. Você já pode ir falando, não é, sobre essa associação que você fez, e correlacionando com a história da cirurgia, ou a história da medicina, de uma forma geral, enquanto eu vou aqui colocando as palavras nesses links aqui, certo? Uhum. O que me chamou a atenção, né, é que estudar a história da cirurgia me fez refletir, como a senhora até falou na videoaula, né, como a gente tem o privilégio de viver em uma época onde se tem um significativo avanço científico, né, porque vendo como as pessoas, elas
só eram submetidos à cirurgia. Em último caso, em última situação, quando já não tem outro jeito, já que ela tinha que ir preparada para morrer, né? Porque como não se tinha conhecimento sobre a microbiologia, principalmente no século XIX, né? Como não se tinha conhecimento da microbiologia, como não se tinha conhecimento anatômico, e as técnicas de hemostasia ainda eram aquelas antigas, né, que a gente já havia estudado. A pessoa, e como também não se conhecia ainda a anestesia, a pessoa sofria demais da conta, porque não é à toa também, né, que a taxa de mortalidade era altíssima, porque ou a pessoa morria de sepse, ou então de choque hipovolêmico. Então, era complicado viver naquela época, né? E era muito, muito doloroso. E, assim, me fez refletir, sabe? Como a gente tem o privilégio de ter esses conhecimentos que se tem hoje. Acho que era mais isso que eu queria comentar, gente. O microfone da senhora está desligado, professora, caso a senhora esteja falando. Desculpem, eu não tinha percebido. Eu desligo para melhorar, para não ter microfonia. Sim, como eu disse para mim mesma, sempre pensei nessa questão. E a gente, quando pensa em se submeter a uma cirurgia hoje, né, todos temem, mas hoje há uma relativa segurança, né? Então, quando a gente se transporta, né, em imaginação para o século XV, o século XVI, XVII, XVIII, grande parte do século XIX, e pensamos se essa situação fosse naquele momento histórico, né? Então, por isso que eu repeti tanto naquele vídeo que eu coloquei, propus para vocês, que temos muita sorte, né? E aqui, Camila, eu vou colocar também a mutilação aqui também, né? Porque, na verdade, as cirurgias elas eram essencialmente assim mutilatórias, né? Eram um último recurso, era um recurso extremo, porque as pessoas que sobreviviam ao procedimento cirúrgico morriam por infecção, por sepse, ou ficavam, as que sobreviviam, uma taxa muito pequena, sobreviviam mutiladas, né? Com mutilação, porque as cirurgias eram naquela época, né? Eram muito. Não havia racionalidade nenhuma naquela época, né? Naquela época, não, nas épocas passadas às quais nos referimos. Então, havia também muita mutilação, né? E mutilação porque a técnica cirúrgica se não havia um conhecimento, digamos, adequado de técnicas cirúrgicas, por quê? Porque não havia asepsia, não havia anestesia, né? A hemostasia não era adequada. Então, as técnicas cirúrgicas eram muito limitadas. E se eram limitadas, isso acabava muitas vezes, né, em procedimentos mutilatórios, sangrentos, né? Então, essa daqui essas ideias aqui que estão agrupadas aqui por Camila, essas ideias, elas mostram, né, a cara, né, da evolução da história da cirurgia ao longo do tempo, né, que foi de crueldade também, né, de crueldade pelo sofrimento e pela dor aos quais eram submetidos os pacientes que iam, né, para... Oi?
Professora, eu queria só complementar um negócio. Sim. Vendo algumas daquelas imagens, tem umas assim, né, de o cirurgião barbeiro realizando uma amputação e o paciente amarrado, né, todo ali sofrendo. Só de ver aquela imagem, eu já fiquei, meu Deus do céu, já fiquei com vontade de chorar. Imagine a pessoa que está ali cortando a perna de uma pessoa que está, sabe, se debatendo. Então, acho que, meu Deus, eu não seria capaz não de ser cirurgiã naquela época. Porque era preciso muita frieza, né? Muito sangue frio, digamos assim, metaforicamente falando. E, assim, um aspecto também, eu acho que eu não coloquei nesses slides que eu enviei para vocês, mas houve um momento em que o melhor cirurgião era o cirurgião rápido. Aquele que conseguisse realizar o procedimento no menor tempo possível era o melhor cirurgião. Então, por exemplo, era realizar tudo em 1 a 2 minutos, no máximo. Então, há um cirurgião que tem uma história que parece assim anedótica, né? Parece que é uma história inventada, mas é verdade, né? Um cirurgião que depois eu vou lembrar o nome, seu nome é Robert, agora eu não lembro o sobrenome, mas vou lembrar depois. Esse cirurgião, ele foi realizar uma amputação e naquela época, a sala da cirurgia, a sala de cirurgia, que era qualquer sala, se enchia de pessoas, né? Outras pessoas que queriam assistir. Tem muitas pessoas iam conter o paciente, né? Amarrá-lo e contê-lo também. Outras iam assistir, né? Então, as salas ficavam cheias. E muitas vezes eram digamos, pessoas que eram dessa área e se dedicavam ao exercício também de práticas de cura, e outros não, né? Então, havia uma, que não era uma maca, era uma qualquer mesa, né, de madeira, e o paciente se colocava nessa mesa e cercado de pessoas. Então, conta-se que o doutor Robert era um cirurgião, um dos mais rápidos da época. Então, nesse momento em que ele foi fazer a cirurgia, e com a sua rapidez, uma das pessoas, vendo o paciente gritando de dor, né, porque não havia anestesia, então, uma das pessoas que estava assistindo teve um infarto, né, e morreu. O próprio paciente morreu também. Houve um sangramento muito intenso, ele já desenvolveu um choque hipovolêmico, morreu. Outra pessoa que estava ali ajudando a conter o paciente, não é, também foi ferido, porque com a rapidez o doutor Robert também acabou cortando o dedo dessa pessoa que estava ali ajudando a conter o paciente, e esse dedo, ele houve uma infecção, né, provavelmente até com anaeróbios, com bactérias muito piogênicas, e ele acabou evoluindo com sepse e morreu também. Então, essa cirurgia é considerada como a cirurgia da história em que houve 300% de mortalidade. E não é, assim, um xiste, realmente aconteceu, não é? Depois eu lembro o nome do cirurgião, e aí ficou como uma cirurgia com 300% de mortalidade. Professora? Oi? Eu coloquei no chat. Robert Liston, em 1847. Pronto, exatamente. Então, quer dizer, isso mostra também, né, de certa forma, ilustra a mortalidade tão elevada, né? Claro que esse foi um caso especial, foi um caso à parte, mas mostra e
e indica, não é, a mortalidade e a morbidade tão elevadas que havia em um procedimento cirúrgico. Então, quem gostaria de participar agora? Quem está inscrito? Professora, sou eu, Professora, Romonilton. o próximo inscrito é o Romonilton. Sim, Romonilton, por favor. A palavra é sua. Então, vou falar da parte dos órgãos inacessíveis, como foi colocado lá na tempestade lá de ideias. Cadê o... Né? Órgãos inacessíveis à cirurgia. Certo. E aí fala da frase do Sir John Erickson, que dizia que tanto a parte do tórax, cérebro e abdômen seriam sempre inacessíveis, né, à intrusão do cirurgião. E que as pessoas estariam fadadas à morte, que também tem aí nessas palavras aí da tempestade, fadadas à morte por causa de processos infecciosos que iriam ocorrer. Não sei se no momento ele não sabia também da questão da trepanação, que aí eu vou fazer outra associação com outra frase que tem outra palavra, que naquela época, pelo menos na era neolítica, né, em mais ou menos 8.500 a.C., se acessava, mas talvez talvez com o mesmo objetivo que seria nessa época aí do século XIX, que naquela época lá era para afastar demônios, maus espíritos, né, mas essa parte mágico-religiosa. E no século XIX já seria mais uma questão mais racional, seria mais em um processo infeccioso. Talvez ele não tenha feito associação, talvez, por isso. Mas o que eu quero dizer também, assim, é que fazendo um paralelo disso, em relação ao que a gente pode aprender da história, é que nunca deve se usar, ou pelo menos deve se evitar, frases taxativas. Por exemplo, sempre serão fechados à intrusão. Bom, a história mostrou para a gente que não foi bem assim como o Sir, naquela época, entendeu, compreendendo também os seus motivos, né, que o fizeram pensar isso na época, mas, assim, a gente observa também, nos nossos tempos agora, século XX, século XXI, que o que acontece? A ideia do homem biônico, que o homem poder usar de tecnologia para melhorar o seu desempenho, né, que era a ideia do homem biônico, que tinha até o Homem de 6 milhões de dólares, teve até uma série americana, e que é do seu tempo, né? Em que aquele homem, ele era acoplado, cheio de tecnologia, né? E que isso aí fazia aumentar o desempenho dele, sendo super-homem. Não talvez com esse sentido, mas de saber que hoje é possível, né? Acoplar vários instrumentos eletroeletrônicos para garantir as funções orgânicas. E não só isso, até mesmo, acho que no mês passado, eu estava ouvindo uma matéria de que foi possível fazer um acoplamento de um chip eletrônico com satisfação, né, satisfatoriamente ao cérebro humano, para poder conseguir direcionar algumas funções neurais que aquela pessoa tinha perdido e que aquele chip iria fazer a complementação ou a substituição daquela parte que foi danificada. E também que seria algo impossível de acontecer e que está acontecendo já com uma certa frequência. E também aquela questão de que não tem como fazer uma determinada cirurgia sem a presença física do médico. Bom, hoje a gente vê a cirurgia por telemetria, onde o médico não necessariamente precisa estar presente na cirurgia, né? Ele pode fazê-la por métodos telemétricos, usando da tecnologia também. E, além disso, não só a questão da inacessibilidade do cirurgião, porque hoje em dia nós vemos que é possível até que o cirurgião acesse determinadas áreas utilizando-se de instrumentos, como a laparoscopia, né? Ele não precisa ser o acesso direto do cirurgião ao órgão, mas pode ser o acesso por vias indiretas para que ele alcance determinado órgão ou determinada estrutura para que possa fazer uma cirurgia, como nas cirurgias de aneurisma, né? Pronto, aí essa era a minha participação em relação a essa tempestade de ideias. Muito bem, essa associação foi muito bem colocada também, muito bem, Romonilton,
E, assim, a gente, como a gente às vezes costuma pensar, né? Que os diversos momentos históricos, eles fizeram as pessoas terem ideias que hoje não foram totalmente superadas, né? Então, você também pode citar Hipócrates, né? Que disse que as feridas do coração são mortais, claro, tem alta mortalidade, mas hoje elas não são necessariamente mortais, né? E o próprio Billroth, né, que o André já citou, que dizia também que o abdômen, aliás, que o cérebro, né, o cérebro era inacessível à intrusão do cirurgião. Então, a evolução, o desenvolvimento tecnológico, científico, esse desenvolvimento nos leva a pensar que nós não podemos mais fazer previsões em relação ao futuro. Algumas previsões são feitas, né? Se você ler livros do autor, eu acabei de ler um recentemente, e agora o Sapiens, né? Na verdade, o autor de Sapiens, que eu não estou com ele aqui, mas eu até depois, nas férias, eu recomendo que vocês leiam. Ele mostra, né, de forma inicialmente retrospectiva, tudo o que aconteceu desde a pré-história e que foi se desenrolando ao longo da evolução, né, da humanidade, e que, como tudo foi acontecendo, né, um evento ligando-se ao outro, né, e ele tem também, além dele fazer essa retrospectiva, ele coloca também em perspectiva para o futuro um exercício muito plausível de futurologia, né? Então, é muito interessante e eu acho que eu vou até mostrar para vocês, que ilustra muito bem essa questão, porque a gente não pode realmente prever o que pode acontecer no futuro, né? Hoje, como a gente tem a cirurgia robótica, como o Romo Newton citou, temos a cirurgia minimamente invasiva já há bastante tempo, não é? Temos a nanotecnologia, que aí é uma promessa, não é? Muito, muito cobiçada, não é? Pelos cientistas, para que no futuro haja um tratamento, uma intervenção inteligente, né, nos órgãos. Então, nós não podemos ter... eu vou pegar o título. Vocês me dão licença 2 minutinhos? 2 não, só 1. 1 minuto, eu volto nesse instante para mostrar para vocês, porque não está aqui nesse... Voltei para mostrar para vocês, porque o que o Romo Newton disse me fez lembrar deixe-me colocar aqui. O Romo Newton me fez lembrar deste livro aqui, que eu li acho que há uns 2 meses, que é Sapiens, uma breve história da humanidade. Talvez alguns de vocês já tenham lido, né? De Yuval Noah Harari, que é um escritor israelense, e assim é muito interessante, não é muito, e coloca muito isso da evolução, como ela se deu e como um fato relacionado ao outro foi se agregando na história, não é, para chegar onde chegamos, não é? E ele é considerado um futurista, né? Um filósofo que pensa o futuro. É muito interessante, e coloca também essa questão de que
avanços inimagináveis estão acontecendo hoje, né? Aconteceram no século XX. No século XX, quando o desenvolvimento da medicina, da cirurgia e da medicina de uma forma geral aconteceu de uma maneira, de uma magnitude, né, tão importante, né, tão grande, que corresponde a quase todo o desenvolvimento dos últimos 5 séculos. Né? Então, no século XX, realmente o desenvolvimento foi vertiginoso. Né? Por quê? Porque também muito já se havia desenvolvido antes. Né? Então, eu recomendo que nas férias vocês busquem ler esse autor, muito interessante, e assim nos faz pensar, né? Nos faz pensar o que eu não vou, eu não vou fazer spoiling, né? Mas nos faz pensar o que poderia, o que poderá, né? Ser descoberto e o que poderá ter de avanço a medicina daqui a 30, 40, 50 anos, né? Então, voltamos aqui à nossa... Vocês estão visualizando, não é? Então, aqui o Romulo Newton fez essa relação aqui para a gente retomar, que houve épocas, né? E épocas não tão longínquas, não é? Século XIX mesmo, em que muitos grandes cirurgiões, né? Cirurgiões renomados e de muito prestígio consideraram órgãos, que havia esses órgãos inacessíveis à cirurgia, né? E a gente não pode... E não podemos, de forma geral, como o próprio Harari comenta, que nós não podemos esquecer da parcimônia, que a parcimônia no sentido de não afirmar verdades, né, de uma forma tão categórica, porque as verdades, inclusive as científicas, elas são mutáveis, né? A verdade de hoje ela pode mudar, né? Mesmo na medicina científica, como já comentamos isso antes. Né? Então, aqui a gente vê que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e científico fez com que digamos, uma máxima que era considerada como uma verdade absoluta, né? Com o desenvolvimento tecnológico e científico, né? Foi totalmente, digamos assim, superada. Essas máximas foram totalmente superadas, certo? Então, vocês viram que foi de Hipócrates até Bilroth, né? Quer dizer, quantos séculos, né, esse pensamento predominou. E no século XX tudo mudou no século XX, né? Muito bem. E aqui na quebra de paradigmas, que já vem desde o início e que a gente sempre vai, sempre que estudarmos a história da medicina, né, e o desenvolvimento, de uma forma geral, do conhecimento, nós vamos pensar que sempre estará havendo quebras de paradigmas. Eu estou aqui procurando as setinhas para fazer aqui inserir, né? Aqui está. Vou colocar aqui, não é que tanto aqui no que John colocou, né, quanto aqui no que Romulo Newton colocou. Tem que colocar de novo. Inserir. No que Romulo Newton colocou, né, nós temos quebras de paradigma, né? Quebras de paradigma aqui na evolução da posição do cirurgião e na sua função, e também na
na evolução científica e tecnológica que permitiu a medicina e a cirurgia, não é, realizarem feitos assim inimagináveis até tão recentemente, né, na história. Certo? E podemos agora ir para o próximo agrupamento. Quem gostaria de participar? O próximo inscrito é o Matheus Freire. Oi, professora, bom dia. Oi, Freire, tudo bem? Tudo ótimo, a senhora está bem? Estou bem. Então, eu vou fazer minha conexão com o que eu já falei, que foi a evolução da segurança dos procedimentos. E aí eu vou falar também sobre a asepsia, porque eu queria comentar que o simples hábito de lavar a mão se tornou revolucionário. No século XIX, quando estudantes que, ao mesmo tempo que dissecavam cadáveres, participavam de partos, os partos que eram realizados por estudantes tinham 4 vezes, a taxa de letalidade era 4 vezes maior do que as realizadas por parteiras. Sim. E aí, um médico húngaro, eu não sei pronunciar o nome dele, ele começou a fazer essa relação e também percebeu que um amigo dele que tinha se cortado com bisturi, que estava fazendo a dissecação, morreu da mesma forma que as mulheres que morriam no pós-parto. Então, era sobre como essas pequenas atitudes, que para a gente hoje é pequena, são atos revolucionários e trazem a segurança para os procedimentos. Hoje a gente vê toda essa paramentação, ela é bem mais complexa do que era feito antigamente, e a asepsia, que era um negócio que para eles não fazia tanta diferença, a gente viu ali na imagem, que a senhora mostrou logo no começo, que após ainda assim uma evolução, os médicos ainda não usavam máscara, não tinha todo esse cuidado, sabe, com a asepsia, e aí o pequeno ato de lavar a mão, que para a gente é pequeno, se torna revolucionário, porque fez toda a diferença aí sabe, era isso que eu queria comentar. Sim, muito bem. Então, a segurança no procedimento cirúrgico foi um dos aspectos, né, que sofreu uma transformação incrível. Antes não havia segurança nenhuma, não se podia prever nada. Hoje nós temos controle, né, quer dizer, em uma sala, em um centro cirúrgico, né, de um bom hospital, ali há controle de várias variáveis, né, de diversas variáveis que podem afetar a segurança do paciente. Então, você lembrou muito bem de um aspecto muito importante aí, que foi a segurança das cirurgias, relacionando, né, aos fatos históricos e a esse personagem histórico tão importante, que é o Ignacio Semmelweis, né? Então, ele era um obstetra e trabalhava na maternidade de Viena, e ele fez essa observação, né? E aí ele propôs todo um procedimento, né, de lavagem das mãos, né, de cuidados, né, porque os estudantes e médicos saíam diretamente da sala de necrópsia para fazer partos, né, e essas medidas que foram tomadas por Semmelweis geraram revolta, muita resistência, como toda ideia inovadora, né? Por mais simples que pareça para nós hoje, mas naquela época era uma ideia totalmente diferente, muito inovadora, né? E as pessoas não sabiam que existiam, ou já havia ideias, né? Já havia todo aquele embate em torno da teoria microbiana, mas vocês sabem que houve muita dificuldade, não é, de entendimento, de aceitação dessas ideias. Então, essa resistência que havia, nessa época, afetou muito Semmelweis, porque ele fez um trabalho brilhante e ele mostrou, por meio do método científico, fez gráficos mostrando as curvas de mortalidade e de febre puerperal
na maternidade de Viena, e comprovou cientificamente como essa medida da lavagem das mãos foi importante na redução da febre puerperal e da mortalidade na maternidade de Viena. Então, isso também gerou muitas críticas a ele, né? E ele foi muito afetado do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista anímico. Ele ficou muito afetado, isso levou a ter depressão, uma depressão grave, e ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Ele teve realmente digamos, um fim muito trágico, né? Porque um médico brilhante, não é? Um obstetra brilhante, e um médico com um pensamento, não é, tão avançado, tão arguto, que observou que os outros estavam na cara para a gente hoje, mas para os outros profissionais daquela época, isso passou totalmente despercebido. Mas ele não foi assim resiliente o suficiente para enfrentar, né? Como Versalhes também não foi resiliente o suficiente para enfrentar as críticas, né? Nem todos são resilientes para enfrentar críticas. E ele não foi, né? Também. Então, ele terminou assim, muito. Morreu de uma forma muito triste, né? Para uma pessoa tão brilhante que contribuiu tanto para a medicina. Mas, assim, a contribuição dele foi essencial, né? Bom, muito bem. Então, aqui o Freire colocou a segurança. Então, que outros conceitos aqui poderíamos colocar, né? Já poderíamos colocar aqui dor inevitável. Eu acho que dor inevitável ficaria também aqui como dor, né? Talvez dor aqui, mutilação. A dor inevitável ficaria também, talvez fique como dor, né? Sendo sinônimo, a inevitabilidade da dor. A cura dolorosa, né, também é uma expressão que está relacionada com a dor. Só que aqui vamos deixar, porque assim, esse é um termo que talvez a gente possa discutir ainda como, não sei, como uma antítese ou como um contraponto. Vou deixar aqui para a gente discutir depois. O que vocês associam à segurança que foi colocado por Freire aqui nesses conceitos que estão colocados no quadro? Quem é o próximo a participar? A próxima é a Dani. Dani, você gostaria de associar a segurança no procedimento cirúrgico a esses outros conceitos que foram colocados na Tempestade de Ideias? Bom dia, pessoal. Professora, eu acredito que dá para associar com o privilégio da medicina atual e com a inovação. Certo, muito bom. Porque nós comentamos muito, né, de como a medicina atual é evoluída, é mais segura em relação à antiga e de como tende a só evoluir. Mas sempre lendo esses procedimentos sobre as aulas de usar óleo fervente em feridas, procedimentos sem anestesia, sem qualquer tipo de antisepsia, eu fico questionando daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, quais que vão ser esses absurdos, coisas que são inconcebíveis para as pessoas daqui a um século, que nós praticamos hoje como a maneira mais segura de exercer a medicina. Eu acho isso um questionamento muito interessante. E veja que essa inovação que você citou, não é, foi ao tempo do Renascimento, né? E foi uma inovação que foi pelo Ambroise Paré, né? Na verdade, Ambroise Paré é a pronúncia francesa, né? Mas você pode também chamar Ambroise Paré, né? Que seria em português. Mas Ambroise Paré, de forma incidental também, né, com que
ele acabou realizando uma inovação no campo de batalha, né, no campo, no próprio, durante uma guerra, e ele substituiu, imagine aqueles procedimentos que eram usar óleo fervente, usar ferro em brasa sobre as feridas cirúrgicas para que essas feridas elas parassem de sangrar, ou seja, um procedimento de hemostasia, né? Imagine quão dolorosa, né? E também danosa, né? Com efeitos adversos surgiam, né? Por meio dessa mutilação mesmo, né? Por meio desses procedimentos. E a dor, eu sempre imagino essa dor assim insuportável, né? Que sofriam esses soldados nesses campos de batalha, com óleo fervente sendo jogado ali no seu ferimento, né? Então, realmente, a segurança, uma segurança em termos de infecção, segurança do paciente em termos de sofrimento, não é? O próprio sofrimento que permeava, né, essas condutas, né? E a inovação, né, de usar óleo de rosas, terebentina e gema de ovo, né, essa mistura que teve uma resposta muito diferente, né, da que era tradicional, e fez com que mudassem condutas, né, de uma forma que fez com que Parré passasse a ser considerado como um dos grandes benfeitores da humanidade, né? Um cirurgião barbeiro, né? Ele começou como cirurgião barbeiro e depois evoluiu para o status de cirurgião. E ele foi cirurgião de 4 reis, né, da França. Então, ele era um cirurgião que via muito à frente, né, do seu tempo, e realmente uma figura das mais destacadas, né, na história da medicina. Além de segurança, inovação, né, que foi Daniela ou foi Daiane? Foi Daiane, né? Daiane associou a segurança, né? Inovação, segurança. O que mais poderíamos... Aqui a própria tecnologia também, né? Poderíamos associar com a inovação e a segurança. A tecnologia e a inovação estão sempre andam juntas, né? Tecnologia, desenvolvimento tecnológico, muitas vezes parte, né, de procedimentos já existentes, mas muitas vezes a tecnologia também traz, né, muitas inovações, né? O que é tão valorizado, né, no desenvolvimento de ciência e tecnologia. O que mais poderíamos associar a segurança e inovação? Quem gostaria de participar? Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu me inscrevi como a próxima a falar e acaba que eu vou aproveitar a deixa da segurança para agrupar os pilares da evolução da medicina, né? Juntar asepsia, anestesia, hemostasia, todos esses conceitos como conceitos que possibilitaram que essa técnica realmente fosse desenvolvida de forma a superar o sofrimento, a dor, a mutilação. E aí, nisso, estabelecer associação com o meu pensamento original, que era do subhumano ao sobre-humano, porque associando o grupo sofrimento, dor, mutilação e morte ao grupo dos pilares da evolução da cirurgia. Exatamente. Realmente é uma correlação, né? É uma associação. É uma associação filosófica, né?
e que eu vou colocar também aqui, porque a Camila fez essa associação entre sofrimento, dor, mutilação e morte, né? E aí a gente coloca aqui do sub-humano ao sobre-humano, e foi uma ideia realmente que perpassa, né, toda a história, né, da medicina, né, do sub-humano, porque realmente essa situação da cirurgia antes do final do século XIX era sub-humana, né? Era sub-humana e causava sofrimento, dor, mutilação, morte, mas pelo aspecto da dor, eram realmente procedimentos de cirúrgicos sub-humanos, né? Sub-humanos. E ao sobre-humano, não é? Porque ela colocou muito bem, nós estamos em uma era em que nós temos acesso, né, nos melhores centros, acesso a procedimentos altamente de vanguarda, procedimentos de ponta, né, aquela medicina altamente desenvolvida, né, tanto em termos de diagnóstico quanto em termos de tratamento. E assim, essa evolução realmente foi do sub-humano ao sobre-humano, e aqui eu vou colocar como ligando, não é, esses dois tópicos aqui. Eu prometi a vocês que ia terminar 9h30, não foi? Então a gente vai terminar já, peraí. Do sub-humano ao sobre-humano. Depois eu ajeito aqui, que aqui asepsia, segurança, inovação, asepsia. Vamos colocar aqui a hemostasia, né? A hemostasia. Hemostasia. E a anestesia. Então, todas esses pilares, não é? Esses foram realmente os pilares do desenvolvimento. A cirurgia só pôde evoluir pelo advento, não é, dessas grandes descobertas, desses grandes avanços, né? Então, vamos colocar aqui. Só um instante, gente, que eu sou... o que me faz demorar é porque eu sou perfeccionista. E isso nem sempre é bom. Vou colocar anestesia, depois eu coloco o grande aqui, né? Porque depois eu coloco em destaque os pilares do desenvolvimento da cirurgia. Então, vamos ver se há mais algum terebentina, que está associada já a guerras, barbeiro, cirurgiões. Anestesia já coloquei. Antisepsia. Aí colocamos antisepsia e asepsia, né? Porque... Onde é que eu estou? Asepsia e antisepsia. Eu não vou colocar antisepsia, embora haja uma diferença entre esses conceitos, né? Deixa eu colocar aqui. Às vezes a gente troca muitas vezes esses conceitos, mas tem uma ligeira diferença. Asepsia e antisepsia. Eu vou colocar por ser um conceito, né, que é distinto de asepsia. Porque a asepsia é quando por exemplo, ao preparar um campo cirúrgico, né, atualmente, se faz uma asepsia, né? Asepsia no sentido de eliminar todos os
micro-organismos que existem ali na pele do paciente, existe ali no campo operatório, né? E a antissepsia é no sentido de reduzir bactérias ou fungos ou vírus, no sentido de reduzir, né? De minimizar aqueles, por isso que a gente fala antisséptico, é aquele que a gente usa muitas vezes, às vezes depois de um corte, nós usamos um antisséptico. E aquele antisséptico tende a diminuir, não é, a proliferação de bactérias junto àquele corte, né? Mas muitas vezes já não é mais possível evitar totalmente a presença dessas bactérias, como na asepsia, né? Então, no campo cirúrgico se faz asepsia. Em outras situações, como em um corte traumático, nós fazemos a antissepsia, né, com antissépticos, certo? Então, há uma diferença aí entre asepsia e antissepsia, por isso que eu vou colocar aqui estes juntos, né? Então, estamos já no final do nosso encontro de hoje. Deixa eu só colocar aqui o meu círculozinho. Depois eu organizo melhor. Aqui colocado do sobre-humano do sub-humano ao sobre-humano. Inclusive, esse vai ser o título da minha postagem, viu, Nádia? Lá no meu blog, do sub-humano ao sobre-humano. Vai ser o título da postagem. Porque esse do sub-humano ao sobre-humano, não é? Vai desde essas questões, né, sofrimento, dor, mutilação e morte, né, vai para uma situação totalmente diferente, em que nós temos avanços como a da anestesia, como da asepsia, da antissepsia, podemos colocar aqui também da antibiótico terapia, né? Antibiótico terapia já é uma terapêutica, né, para um tratamento de uma infecção, né, que também foi um dos grandes pilares, mas é porque a gente enfocou os pilares assim até a transição do século XIX para o XX, né? Mas a gente tem que lembrar também da descoberta dos antibióticos, né, que também foi uma serendipidade por Alexander Fleming. E ele descobriu, né, as penicilinas na década de 40 para a década de 50, depois, com a penicilina e depois com outros antibióticos que foram surgindo, esse também é um grande pilar, né? É um grande pilar no sentido de tratar infecções ou então prevenir infecções, porque muitas vezes cirurgias chamadas de sujas, né? Aquelas cirurgias em que é um grande potencial de infecção, se faz antibiótico terapia prévia, né, endovenosa, né, se faz, antes da cirurgia, se faz antibiótico já para diminuir o risco de infecção, né, então, eu não coloquei esse aspecto, porque a gente ia ter um encontro sobre os grandes avanços da medicina no século XX, né, e aí, no século XX, a gente ia falar dos antibióticos, mas também aqui os antibióticos, mas, de qualquer forma, está dentro dessa questão, né, da asepsia e da antissepsia, certo? E outro também que eu não coloquei, que aqui eu complemento, são as transfusões sanguíneas, né? As transfusões sanguíneas, que também podemos quase associar que é a hemostasia, mas as transfusões sanguíneas, elas foram realizadas antes do século XX, mas o fator ABO, ele foi descoberto, não é, no início do século XX, né? Então, aí foi quando as transfusões passaram a ser seguras, né, sem risco de choques e de problemas imunológicos. Então, aqui a gente, vamos ver só,
esses aspectos aqui, os barbeiros cirurgiões, a gente coloca porque, vamos colocar aqui como esses conceitos que estão, que permeiam, né, esses outros, e que são fatores, assim, que se destacam muito na história da cirurgia. Porque, falando em cirurgião barbeiro, a gente já está falando aqui no agrupamento que fez o John, mas, ao mesmo tempo, e também aqui no que fez a Camila, do sofrimento, dor, mutilação e morte, aqui perpassa, né, pelo trabalho dos barbeiros cirurgiões, mas não vamos deixá-los fora aqui do nosso quadro, devido à importância, né? Aqui é a terebentina, mas aí a terebentina ela já está incluída, né, aqui no que Romonilton falou. Foi Romonilton, não, foi o Freire, né? O Freire falou da segurança nas cirurgias, e a segurança nesse sentido também ele incluiu a terebentina aqui, a rinoplastia no sentido de ser uma cirurgia que eu vou colocar aqui perto da trepanação, não associada, mas por ser um procedimento tão antigo, não é? E quem imagina que a rinoplastia fosse de forma geral, né, no senso comum, a gente pensa em rinoplastia como um procedimento muito contemporâneo, quando, na verdade, a rinoplastia foi realizada, né, antes até de Hipócrates, né? Então, são procedimentos históricos, como a trepanação foi, né, que aconteceram em momentos muito, muito assim, no início, né, eu estou procurando a palavra e não encontro, nos alvores, né, na antiguidade, no início, nos princípios dos tempos, né? E aqui também a cura dolorosa, eu queria só destacar aqui na cura dolorosa a questão de que, na verdade, essa cura dolorosa, ela era uma tentativa de cura dolorosa, porque não havia cura, né? Quer dizer, se houvesse cura, porque muitas pessoas que foram amputadas, elas se curaram, por quê? Porque se elas estavam com a gangrena, ou então elas tiveram um traumatismo que foi muito grave, né, ou infecção muito grave, a amputação salvou a vida delas. Então, cura dolorosa, ela de certa forma, eu não vou colocar dentro deste círculo, mas ela está associada a esse aspecto. Quando as amputações, elas evoluíam com a sobrevivência do doente, né? Essa foi uma cura, né? Mas uma cura mutilante e extremamente, né? Inimaginável, né? A dor que essas pessoas sofreram. Né? Então, aqui as guerras, eu vou colocar as guerras aqui como um fator que está associado, inclusive, à inovação. Né? Onde é que está a inovação aqui? A inovação está aqui, mas eu vou colocar aqui, porque depois eu faço porque as guerras estão associadas a vários fatores, estão associadas aqui ao agrupamento que fez o John, não é? Porque os cirurgiões, eles se moldaram, eles se forjaram no campo de batalha. A guerra está associada a sofrimento, dor, mutilação e morte. A guerra está associada às quebras de paradigmas, porque nas guerras houve grande desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, né? Então, as guerras estão aqui como um conceito, né, que perpassa esses demais. A cesariana, né, porque a cesariana foi um procedimento também que cirúrgico muito importante, né? E foi um procedimento que até hoje a história da cesariana ela envolve narrativas míticas, né? Narrativas míticas, mas também a cesariana, que eu vou colocar aqui junto com inovação, mas assim
não dentro do círculo, porque a cesariana, ela, de um momento em que ela, ao mesmo tempo, ela pode salvar o binômio materno-fetal, ela também pode aumentar, né, o risco, né, justamente pelo grande, digamos, número de realização, às vezes desnecessária e sem critérios, que é realizada hoje em dia. Então, por isso, não vou colocar aqui entre segurança, porque inicialmente a cesariana veio como uma inovação para a segurança, né, da mãe e do recém-nascido, né? Quando havia impossibilidade, né, do parto normal. Mas aí depois passou ao outro extremo, quando a cesariana passou a ser realizada como é realizada hoje, né, quando, na verdade, não há uma indicação obstétrica, né, e aí, em detrimento do que é o ideal, que é o parto normal, a cesariana é realizada em um número de vezes muito acima do esperado e do preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E vamos ver, para terminar aqui, eu já, do sobre-humano ao sobre-humano, já, a apendicectomia. A apendicectomia, como uma das cirurgias mais antigas, né? A apendicectomia, a gente pode colocar aqui junto com um dos procedimentos antigos também, poderíamos colocar também a cirurgia da catarata, né? Um dos procedimentos mais antigos, a retirada de cálculos da bexiga urinária, né? A de catarata também, como uma cirurgia muito antiga. Aqui são cirurgias antigas, né? E que eram realizadas de forma totalmente diferente da que é realizada hoje, né? De forma extremamente dolorosa, mas que eu coloquei aquela imagem que foi representando a primeira apendicectomia que foi realizada, e que foi realizada sem cirurgia, sem anestesia, e que era um procedimento, não é, altamente doloroso, mas foi um procedimento realizado também na Idade Moderna, não é? Quer dizer, é antigo também, não na antiguidade, mas é um procedimento antigo. E aqui sobre o que já falou, acho que foi a Daiane, foi a Daiane ou a Daniele? A questão do privilégio, né, que Daniele ou Daiane? Daniele, sim, Daniele. Então, Daniele. Aqui, veja o privilégio, esse privilégio da medicina atual, na verdade é um privilégio tanto da humanidade, é um privilégio nosso, né, um privilégio da humanidade de poder contar agora com cirurgias seguras, com cirurgias com anestesia, com asepsia, uma cirurgia com técnica cirúrgica bem desenvolvida, com hemostasia, né, com cirurgias que evoluíram para transplantes, né, de órgãos, a cirurgia robótica, né, a cirurgia minimamente invasiva, né? Então, hoje nós temos o privilégio de ter todos esses avanços, né, à disposição da saúde da população. Claro, com desigualdade, né, porque nem todos os procedimentos são acessíveis a todos, né? Então, mas, de certa forma, né, já é possível para um grande contingente da população. Então, muito bem, eu acho que nem todos falaram, claro, não é? Mas eu não vou colocar fórum, né? Porque todos participaram colocando a tempestade de ideias. Então, aqui eu ia falar alguma coisa, mas se houvesse tempo, né? Não houve, eu vou agora já descumprir, né, o que prometi, e vou parar agora a gravação e vamos interrompendo e finalizando a nossa reunião de hoje.